Bom dia, feliz sábado para todos. Alegria poder voltar aqui e poder ser o mensageiro desta manhã. Abra sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10. Creio que você já encontrou aí o texto desta manhã. Vou pedir que você incline sua cabeça agora para a gente fazer mais uma oração, pedindo a Deus para que Ele nos conduza nesta hora. Feche seus olhos e incline sua cabeça. Querido Pai, obrigado porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado pelo privilégio de estarmos agora com a Tua palavra aberta. E a única coisa que queremos é que o Senhor fale ao nosso coração. Portanto, te suplicamos que nada nesta hora impeça os Teus filhos de ouvirem a Tua voz. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, Mateus capítulo 10. Antes, porém, quero dizer para você que eu já orei por você hoje, nesta manhã. E também pedi a Deus para que Ele atendesse a minha oração, e Ele me usasse nesta manhã para falar para você. E fiz uma segunda oração, pedi a Ele que se Ele não, de repente não quisesse vir para aqui comigo, que Ele não me deixasse chegar aqui então. Então, já que estou aqui, estou crendo que Deus tem uma mensagem para mim e para você nesta manhã. Bem, o capítulo 10 de Mateus, ele trata da escolha dos 12 discípulos. Começa com isso, não trata só disso, mas começa com isso. E logo após que Jesus escolhe os 12, ele então, diz a Bíblia, que ele dá algumas instruções para eles. Dentre essas instruções, ele vai deixando assim algumas dicas de como que é ser discípulo. E eu selecionei aqui 3 características do discipulado. Para ser discípulo de Cristo, eu tenho que ter essas 3 características. A primeira delas está em Mateus 10, 25, que diz assim: basta ao discípulo ser como o seu mestre. Primeira característica é minha identificação com Cristo. O discípulo precisa se identificar com Cristo. E Jesus falou assim, basta ao discípulo ser como o seu mestre. Então o que Cristo está dizendo? Que eu tenho que parecer com Ele. E aí vem a pergunta, será que eu posso ser igual a Cristo? Em todos os aspectos, não. Mas no que Cristo está falando aqui, se você estudar todo o capítulo de Mateus, você vai ver que tudo que está aqui você tem como ser semelhante a Ele. Você tem como ser semelhante a Ele. Mas uma pergunta que ficaria era a seguinte, será que Cristo iria pedir para você ser alguma coisa que você não pode ser? Com certeza não. Então, a Bíblia no livro de Mateus ainda, capítulo 26, não precisa abrir, ela conta a história de Pedro. Quando Jesus estava preso, Pedro ficou numa sala à parte, e nessa sala a Bíblia diz que veio uma criada, olhou para ele e disse assim, você estava com ele. E aí Pedro disse assim, olha, eu nem sei do que você está falando. E aí veio uma outra criada, quando ele já estava no outro ambiente, a criada disse assim, você estava com ele. E aí Pedro responde, olha, eu não tenho nada com esse homem, não sei do que você está falando. E aí diz a Bíblia que Pedro foi encontrado agora por um grupo de pessoas, e alguém no meio desse grupo disse assim para ele, você é um deles, porque a sua forma de falar te denuncia. A tua forma de falar te denuncia. Ou seja, mesmo Pedro estando
num contexto onde ele estava negando o seu mestre. O fato de Pedro ter estado com o mestre, ter ficado com ele, ter convivido com ele, denunciava que Pedro era um deles, tinha se tornado um dele, ou um deles. Veja que a Bíblia é didática. O ensinamento aqui é o seguinte: Pedro estava com Jesus e Pedro se tornou um deles. É impossível, portanto, a pessoa estar com Jesus e não ficar parecido com ele. Paulo, falando sobre isso, sobre essa questão de parecer com Cristo, em Gálatas capítulo 2, versículos 19 e 20, ele disse: estou crucificado com Cristo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que o Paulo que teve uma fama e que o povo conhecia, antes de conhecer a Cristo, esse Paulo tinha morrido, estava sepultado. Porque ele diz: estou crucificado com Cristo, estou morto com Cristo. Mas aí ele diz assim: mas agora Cristo vive em mim. Então, Paulo está dizendo que Cristo vivia nele. Se Cristo vivia dentro de Paulo, e ele vive dentro de nós, não tem como não parecer com Cristo. Nós vamos parecer com Cristo, sim. Mas Paulo não parou por aí. Paulo diz assim: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Essa palavra esmurro, no grego é rupopiazô. Rupopiazô. E o que quer dizer rupopiazô? Rupopiazô tem que ver com a forma como eu lido com a minha natureza carnal. Porque a gente sabe que a nossa natureza carnal só será erradicada, só será tirada de nós quando Jesus voltar. Mas o que eu faço com ela enquanto Cristo não volta? Paulo diz que eu devo esmurrar, eu devo estar o tempo todo massacrando a minha natureza carnal. Vou dar um exemplo aqui. Você, como eu, temos tentações, correto? Tentações dos olhos, das mãos, de pegar o que não deve, de olhar para o que não deve. E você pergunta: pastor, o senhor tem tentação também? Tenho muitas tentações. Quem é o homem que não tem uma tentação de olhar para uma mulher bonita, uma mulher, e não olhar para ela? Você tem tentação, eu também tenho. Mas o que eu faço quando eu me deparo com isso? Eu posso dar liberdade à minha natureza carnal, mas eu posso também esmurrar a minha natureza carnal, dizendo, por exemplo: Senhor, por favor, me ajuda. Mas também quando eu faço uma oração dessa, eu tenho que desviar a atenção, eu tenho que olhar para o outro lado, eu tenho que começar a cantar um hino. E quando eu faço isso, eu esmurro meu corpo. Quem é o jovem agora que vai me dizer que está namorando com a sua namorada, ele e a namorada lá, e de repente vem as tentações carnais, porque vem mesmo? Quem é o jovem que não tem a tentação de pegar onde não deve, de ir até fazer um convite para o motel? A tentação vem, mas o que eu tenho que fazer? Paulo está dizendo que eu tenho que esmurrar o meu corpo. Paulo está dizendo que eu tenho que aprender a lidar com a minha natureza carnal, a ponto de esmurrá-la, a ponto de enfraquecê-la, para que ela não venha me levar a pecar. E Paulo ainda disse que ele estava plenamente certo de que aquele que começou uma obra em mim, na minha vida, quando eu entreguei minha vida para ele, ele há de completá-la. Em outras palavras, o Espírito Santo, que, assim, cronologicamente, ele desceu sobre nós no dia do nosso batismo, e começou a operar agora, o realizar, o praticar, enfim, o querer,
Esse Espírito que começou essa obra, Paulo diz que ele vai continuar conosco, fazendo essa obra até o dia de Cristo Jesus. Amém? O que eu estou querendo dizer com isso, com esse primeiro tópico, que eu intitulei aqui, minha identificação com Cristo, o que eu estou querendo dizer é que preciso ter mudanças, eu preciso ter mudanças na minha vida, porque o Evangelho, o cristianismo propõe essa mudança. E que mudança que é, pastor? Para que eu seja cada vez mais semelhante a Cristo. Porque o próprio Cristo disse assim, basta a você, Tales, ser igual à minha pessoa. Cristo falou. Segunda característica do discipulado, minha identificação com as doutrinas de Cristo. Veja o verso 32 e o verso 33 diz assim, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Minha identificação com as doutrinas de Cristo. Primeiro eu me torno semelhante a Cristo, agora eu tenho que me identificar com as doutrinas de Cristo. Eu quero dizer para você que quando nós somos desobedientes, num ponto que seja, eu estou negando a Cristo. Não tem como, estou negando a Cristo. Vocês lembram de Daniel? E vocês conhecem a história dele, portanto eu não vou contar com detalhes. Mas Daniel começou a crescer por sua fidelidade a Deus, por sua capacidade também profissional. A Bíblia diz que ele começa a crescer e começa a subir de cargo. E aí teve um momento que o rei resolveu colocá-lo somente abaixo dele. Depois do rei viria Daniel, porque tinha um conselho, Daniel estaria acima desse conselho. E os amigos, entre aspas, de Daniel começaram a invejar, ficaram invejosos e eles resolveram fazer uma reunião. E nessa reunião eles começaram a procurar alguma coisa na vida social de Daniel. Vocês querem saber o que eles encontraram? Nada, absolutamente nada que contrariasse a sua profissão de fé. Você sabe o que é alguém pegar um jovem e vasculhar a vida dele, e nas redes sociais, procurar os melhores amigos, a família, procurar algo e não encontrar absolutamente nada? Assim aconteceu com Daniel. Mas agora eles fazem uma segunda reunião, e eles dizem, olha, aí alguém diz assim, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, se a gente não procurar alguma coisa que incrimine Daniel na religião dele, esqueça. E aí então eles descobriram que Daniel orava 3 vezes no dia, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, meio-dia e à tarde. E eles descobriram também, viram que Daniel orava com a janela aberta. E eles tiveram uma ideia, foram lá com o rei, disse, olha rei, vamos fazer um decreto aqui, tentando dizer que estavam querendo prestigiar o rei, mas a intenção era outra. E aí eles enrolaram o rei dizendo, olha, vamos fazer um decreto aqui, e desse decreto, por determinado tempo, ninguém pode se ajoelhar, ninguém pode falar com a divindade, se essa divindade não for o Senhor. E o rei gostou. O rei gostou e diz a Bíblia que o rei colocou o decreto. Mas onde que eu estou querendo chegar? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Aquela turma lá que tramou isso, sabia, tinha convicção de que Daniel não mudaria nada no seu comportamento cristão. Pastor, como é que você sabe disso? Eles foram lá para a porta do quarto de Daniel. Mas não foram para ver se Daniel cederia. Eles foram para pegar a prova, porque eles sabiam que Daniel ia continuar orando. Atualizando o texto, né? Eles foram lá com o celular deles, lá, o smartphone deles, tiraram a foto, levaram, está aqui. Mas amigos, Daniel era o tipo de crente que na vida social dele e na sua vida religiosa, nada, absolutamente nada,
contradizia a sua profissão de fé. Eu fico pensando, se Deus mandasse um anjo para te acompanhar só por um dia, que relato esse anjo levaria para Deus? Para nossa reflexão. Queridos, encontrei uma jovem. O estado do Pará, eu morava no Pará, era pastor distrital lá na cidade de Altamira. E o estado do Pará estava fazendo um curso na área de educação, onde eles estavam selecionando pessoas por região para participar deste curso. E essa turma iria ser preparada para fomentar um projeto na área da educação. E uma ovelha minha foi contemplada. E ela foi representar toda a região da Transamazônica. E quando ela chegou nesse curso, teve a primeira matéria, a segunda matéria, a terceira matéria, tinha que ver com a coordenadora do curso, estava ministrando a terceira matéria. E ela já foi chegando dizendo, olha, sexta-feira vai ter aula, sexta-feira à noite, sábado também, o dia todo. E aquela jovem adventista resolveu falar com ela no intervalo e disse, professora, eu sou adventista, deu ali um vislumbre da questão do sábado e pediu dispensa. E aquela professora que não acreditava em Deus disse assim para ela, olha filha, aqui não tem negócio de religião. E tem mais o seguinte, você tem até meio-dia para tomar sua decisão, porque a instituição não vai ceder para você. E se você não vier para as aulas, você está desclassificada. Aquela jovem olhou para ela e disse assim, professor, e a jovem olhou para ela e disse assim, professora, a senhora não entendeu. Eu disse para a senhora que eu sou adventista do sétimo dia. E como adventista, e repetiu para ela a doutrina do sábado. E ela já deu o veredito, você pode pegar suas coisas, ir no hotel, fazer seu check-out lá, e ir embora para a sua terra, porque você está desclassificado. Ela disse, tá bom. Mas ela saiu, foi para o intervalo, foi orar, foi conversar com Deus. E quando ela conversa com Deus, na volta, a professora chama ela e diz assim, vem cá, eu tive pensando. E aí disse para ela que daquele momento em diante, ela não teria problema mais nenhum com o sábado, porque ela tomou a decisão de dispensá-la. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não precisa de uma multidão. Ele não precisa que uma igreja inteira. Ele não precisa que uma multidão inteira, e ele também não precisa que os adventistas do mundo inteiro, os jovens do mundo inteiro, sejam fiéis para que ele tome uma decisão de mostrar quem ele é. Amigos, quando Deus encontra uma pessoa, apenas uma pessoa, que está disposta a obedecê-lo sem restrição, ele entra em cena, ele entra no ringue e luta por essa pessoa. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Estamos vivendo um tempo em que a obediência a Deus, e olha, preste atenção no que eu vou falar, porque isso que eu vou falar agora corre muito entre a juventude da igreja. E isso me traz preocupação. Eu estava dizendo que a gente está vivendo num tempo em que a obediência a Deus tem mais relação com as minhas conveniências. Eu não estou mais preocupado. Tem uma turma que não está preocupada com aquilo que diz o Senhor, com aquilo que diz a palavra de Deus. Portanto, o certo e o errado não tem que ver com o ensinamento bíblico, mas com as minhas conveniências. Sou eu quem decido o que pode e o que não pode, o que está certo e o que não está. Muitos crentes, muitos querem ser crentes da onda. Você sabe o que é um crente da onda? Eu vou dizer para você. Ele funciona assim. Se a onda é desconsiderar a conduta cristã, uso de joias, etc, etc. Se a onda é essa,
Então vamos nessa. Se a onda aí que está rolando aí, se a melhor onda que está rolando aí entre a juventude é o sexo antes do casamento, então vamos entrar nessa onda. Amigos, deixa eu dizer uma coisa para você: não entre na onda daqueles que não querem ser circuncidados e que não querem se identificar com os ensinamentos de Cristo. Valeria mais a pena eu estar lá fora no mundão, vivendo como eu bem quero e como eu bem entendo, do que dizer que eu sou crente e não querer surfar na onda de Cristo. Não tem problema nenhum você ser o crente da onda, desde que você se limite a pegar a onda de Cristo. Então, quando Cristo passar a onda de Cristo dizendo o caminho é esse, pega essa onda. Por fim, primeiro eu falei da minha identificação com Cristo, que a Bíblia insta comigo para ser semelhante a Ele. Depois eu falei da minha identificação com as doutrinas de Cristo, que a Bíblia diz que eu preciso obedecer. E por fim, versículo 16, que diz aí no versículo 16? Só até a primeira parte que diz assim: eis que vos envio. Minha identificação com a missão de Cristo. É interessante que quando Cristo falou isso, se você ler o que vem em seguida, você vai ver que Cristo fala das dificuldades que teriam para cumprir a missão dele. Ele fala das dificuldades, ele diz que esses discípulos seriam entregues aos tribunais, e diga-se de passagem que os discípulos, quando foram chamados, eram jovens. A gente, quando olha um filme, né, isso desvirtuou muito a nossa percepção do cenário real do cristianismo, mas quando Cristo foi chamar os discípulos, eles eram jovens entre 20 e 30 anos, e quando Cristo chamou essa turma, ele disse: olha, vocês serão entregues aos tribunais, serão açoitados. No versículo 21 diz assim: um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho, e filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. E ele disse: olha, vão perseguir vocês numa cidade, versículo 23, fujam para outra, mas não deixem de cumprir a missão. Não deixem de cumprir a missão. Mas eu quero dizer também que ele fez promessas. Ele disse que aqueles que iriam cumprir a missão, ele deu a garantia da assistência, de que ele estaria com essas pessoas. Ele chegou a dizer no versículo 22, aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. Se você olhar esse versículo aqui, não está contendo, a salvação é pela fé, a salvação é pela graça, mas esse verso está no contexto da missão. Jesus está falando da missão. Eu lembro da experiência do chamado dos discípulos agora. Quando Jesus chamou os discípulos, ele chegou com os discípulos aqui no início do seu ministério. Os 4 evangelhos começam assim, de forma diferente, mas começam assim. Jesus chamando e Jesus dizendo assim: olha, de agora por diante, vocês não vão mais ser pescadores de homens, de peixes. Doravante, o que é que ele disse? Vocês serão pescadores de homens. Aí Jesus, o que é que faz agora depois dessa declaração? Ele começa aqui, e ele passa 3 anos e meio aproximadamente, dando aulas para eles, necessariamente não aulas teóricas, mas aulas práticas, experimentais. E ele passa 3 anos e meio na companhia deles, tudo com o objetivo, todo milagre que Cristo fez, todo sermão que ele fez, tudo que ele fez, o ato dele subir na cruz de forma voluntária, tudo tinha como objetivo, irmãos, tudo iria se afunilar na última mensagem dele, que teria que ver com a missão da igreja. E aí, queridos,
Cristo morre, e aí a Bíblia diz que, depois de morto, ressuscitou, apareceu uma primeira vez aos discípulos, apareceu uma segunda vez, mas mesmo depois dele ter aparecido 2 vezes para os discípulos, e isso se espalhou entre eles, o que acontece? Diz a Bíblia que Pedro, lá no capítulo 21 de João, diz que Pedro está lá, e Pedro diz assim: eu vou pescar. E aí os discípulos olharam para Pedro e disseram assim: você está maluco? Você está louco? Você não viu que Cristo passou aí 3 anos e meio aí conosco aí, tudo com foco na missão? Foi assim, irmãos? Não foi. Os discípulos simplesmente disseram assim: e nós iremos contigo. E foi todo mundo entrou no barco, irmãos. O que estava acontecendo ali, irmãos? Sabe o que estava acontecendo ali? A morte da igreja. Porque uma igreja sem missão é uma igreja morta. Quando a gente vai estudar a história do movimento jovem adventista, por que surgiu o movimento jovem adventista? Que se tornou na sociedade JA, foi mudando de nomes. Mas como começou? Começou com jovens irmãos que tinham desejo de estudar a palavra e pregar o evangelho. Foi assim que começou. E Pedro, irmãos, Pedro no capítulo 21 de João, ele está decretando a morte da igreja. Estava tudo acabado. O projeto que Cristo montara e por 3 anos veio focando para que tudo se afunilasse na missão, estava tudo prestes a acabar. Mas queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. O céu não perde uma cena aqui da terra. Amém? E sabe o que é que Cristo faz? Cristo vai chegando e fica lá na beira-mar, põe umas brasas ali, fica lá esperando a turma voltar. E diz a Bíblia que eles passaram a noite inteira. Pegaram quantos peixes, irmãos? Nenhum. Jogaram para a direita, para a esquerda, a noite inteira, nenhum peixe. Aí eles voltam desanimados porque, de certa forma, não acreditavam tanto na ressurreição, ou pelo menos não acreditavam no projeto mais. Aí chegam tristes agora porque também não pegam peixes. E você poderia dizer: pastor, mas é lógico que eles não pegaram peixe porque passaram 3 anos e meio sem pegar peixe. Estavam destreinados, estavam desacostumados. Eu não acredito nisso. A minha versão aqui, mas é minha. Não saia por aí dizendo que eu disse, que a Bíblia disse. A minha versão é que eles jogavam a rede e Deus tirava os peixes. E jogavam para a direita, Jesus tirava os peixes, tudinho, tirava tudo. E saiu tirando a noite inteira, eles trabalhando para botar peixe na rede, e Jesus trabalhando para tirar o peixe da rede. Mas aí agora eles chegam, e Jesus faz uma pergunta. Jesus diz assim: vem cá, vocês pegaram algum peixe hoje aí? E eles disseram: não. Aí Jesus disse: joga a rede aí do lado direito. Aí eles jogaram. O que aconteceu, irmãos? O que aconteceu? 153 grandes peixes. Eu costumo dizer que foi pescada amarela, né? Daquelas bem grandes assim. 153 grandes peixes. Aí Jesus olha para Pedro, no meio da turma lá. Para mim foi no meio lá. Já preguei esse sermão dizendo que eu achava que era Pedro, saiu sozinho com Jesus. Mas eu não acredito mais nisso não. Porque Pedro estava fechando a igreja. E Jesus foi reabrir a igreja. Então, como Pedro envolveu as pessoas aí no fechamento da igreja, era preciso que as pessoas envolvidas participassem do processo de reabertura. E aí diz a Bíblia que Jesus diz assim: Pedro, tu me amas, Pedro, mais do que esses aqui?
Olha outro texto aí que mostra que foi coletivo o negócio. Mais do que estes aqui? E Pedro disse, sim, Senhor, eu te amo. E o que que Jesus responde, irmãos? Apacenta minhas ovelhas, Pedro. Pedro, tu me amas mais do que este? Senhor, eu te amo, Senhor, mais do que este. Pedro, tu me amas, Pedro. Aí Pedro diz assim, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus diz o que, irmãos? Apacenta as minhas ovelhas. O que que Jesus está dizendo para Pedro? O recado de Pedro, perdão, o recado de Jesus para Pedro aqui: Pedro, tu estás lembrado, Pedro, quando a gente começou, que eu disse que nunca mais você pegaria numa rede, nunca mais você pegaria no anzol, nunca mais você entraria no barco para pescar. Eu te disse, Pedro, que daquele dia em diante você não mais pescaria peixes, porque você se tornaria um pescador de homens. Com essa experiência, irmãos, Jesus está reabrindo a igreja. E eu estava dizendo que igreja sem missão é uma igreja morta. E crente sem missão também é um crente morto. E como Jesus não gosta de igreja morta e não gosta de crente morto, Ele colocou a missão para mim e para você. Agora vocês já viram como é que termina o livro de João? O livro de João termina com a pescaria que não deu certo. Os homens trabalharam a noite inteira trabalhando, não pegaram um peixe, uma piaba sequer. Mas aí Jesus vem, e agora Pedro, mesmo Pedro, que pescou a noite inteira, não deu. O mesmo Pedro agora, irmãos, no livro de Atos, diz a Bíblia que Pedro vai fazer um sermão, e o seu sermão, com um sermão, somente com um sermão, Pedro conquistou 3.000 almas para Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não pode dizer que está seguindo a Jesus se você não está comprometido com a missão que Ele deu para você. O que é ser discípulo? Ser discípulo é alguém que parece com Cristo, é alguém que obedece a Cristo, e é alguém que cumpre a missão de Cristo. E eu louvo a Deus nesta manhã, porque esta igreja, algumas pessoas estão cumprindo a missão. Pode vir, pastor. Vamos chamar aqui as pessoas que serão batizadas hoje. O Rafael Lago, a Bianca Lago e a Jennifer serão batizadas. Mas eu tenho uma pergunta para fazer para você. Olha aqui, igreja jovem, escuta aqui, ó. Vai dar tudo certo. Crente é assim, balança, mas não cai. Pode entrar, Bianca, tá bem. Pode entrar. Eu tenho uma pergunta para fazer para você. Minha pergunta é: jovem adventista do sétimo dia, quando foi a última vez que as águas desse tanque aqui se moveram por causa de você? Quando foi a última vez que o pastor William, o pastor desta igreja, ligou para os diáconos e disse: olha, vai ter batismo? Mas foi você quem provocou isso. Quando foi a última vez? Mas eu não estou interessado nessa resposta. A resposta que você tem que dar nesta manhã é outra.
E a minha pergunta é: não gostaria você de fazer um compromisso com Deus? Quem quer ser um discípulo aqui com essas características, levanta a mão bem alto. Mas levanta a mão com fé e diga assim: eu quero ser. Então repete comigo. Mas você vai falar seu nome, não fala o meu não. Eu, Fernando, quero ser um discípulo. Quero ser semelhante a Cristo. Quero parecer com Ele. Eu quero ser obediente a Ele. E eu quero cumprir com a missão que Ele me deu. Não gostaria você nesta manhã de se comprometer, não comigo, nem com o pastor, nem com a igreja, de começar um estudo bíblico este ano. Você fazer o compromisso de estudar com alguém e fazer com esse tanque aqui, pastor, eu sonho no dia, pastor, que esse tanque esteja aqui todo sábado, pastor. Imagina essa juventude aqui, pastor. Uma juventude brilhante dessa, uma juventude bonita. Sair aqui, pastor, de dupla em dupla. Cada um com a sua dupla, instruindo. A palavra tem poder, a palavra converte. E aí esse tanque aqui, pastor, não sai mais daqui. Eu creio nisso, irmãos. Um exército desse aqui, eu creio nisso. Não quer você dizer para Deus: Senhor, conta comigo? Levante sua mão bem alta e diga: Senhor, conta comigo. Louvado seja Deus pela decisão de vocês. Eu sei que alguns de vocês estão voltando para a igreja, outros estão chegando. Louvado seja Deus pela decisão que vocês tomaram. Que Deus abençoe vocês. Vocês são bem-vindos aqui, tá? Eles já fizeram a profissão de fé. O manual da igreja prevê que a profissão de fé pode ser feita com um grupo à parte, eles já fizeram. Mas aqueles que estão felizes e aceitam essas pessoas aqui como membros desta igreja, levante sua mão e diga assim: nós aceitamos vocês. Vocês são bem-vindos. Olha como o povo está feliz com o batismo de vocês. Deus possa conduzir a vida de vocês. Eu vou pedir para o pastor William agora dar seguimento. No final eu faço a oração. Nós queremos convidar aqui os familiares da Bianca, do Rafael, da Jennifer, para que venham aqui à frente, possam estar aqui ao lado e assistir e presenciar esse momento tão especial na vida deles. Podem vir as mães, cunhadas, sobrinhos. A gente não vai convidar todos os amigos porque não vai caber, né? Mas podem ficar aqui ao lado, aqui na nossa lateral, para juntos festejarmos esse momento tão especial. Nós vamos realizar inicialmente o batismo Bianca, do Rafael, e depois da Jennifer. Podem vir. Quem chegar primeiro vai indo um pouquinho mais profundo para dar espaço para os outros. Santo e eterno Deus, maravilhoso Pai, na Tua presença nós estamos e agradecemos ao Senhor por essa linda decisão, Pai, que a Bianca toma neste momento, nesta hora, de retornar para os Teus braços de amor. Ela é Tua filha, Pai. Ela é e tem um grande valor para o Senhor. E é por isso que nesta manhã, juntos aqui, celebramos essa entrega de vida e de coração. Para que o desejo do coração dela se torne uma realidade, para que os seus pecados possam ser perdoados, para que então o nome Bianca possa ser registrado no livro dos céus. Eu, como ministro do Evangelho, a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e dizemos todos juntos, amém.
Santíssimo Deus, maravilhoso Pai, nesta hora, Senhor, louvamos e bendizemos o Teu nome, por mais uma decisão que aqui é confirmada, de coração, de vida e de entrega do Rafael, Pai. Ele estudou a Sua palavra, conheceu mais e melhor sobre Jesus, e nessa manhã, juntamente com a sua esposa, ele toma a decisão de ter a sua família aos pés de Cristo Jesus, para que o desejo do coração dele se torne uma realidade, para que os seus pecados possam ser perdoados, para que o nome de Rafael possa ser escrito e ali permanecer no livro da vida. Eu, seguindo a ordem do mestre, o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e dizemos todos juntos: Eterno e maravilhoso Deus, Pai querido, louvado seja o Teu nome por essa linda festa que aqui estamos tendo nesta manhã. Estamos aqui com a Tua filha, Senhor, a Jennifer, que decide nesta manhã retornar e permanecer nos Teus braços de amor. Pai querido, que essa festa e toda a alegria que nos envolve seja uma demonstração da grande festa e alegria que os céus nesta manhã louvam e bendizem o Teu santo nome, para que o desejo do coração da Jennifer se torne uma realidade, para que os seus pecados possam ser perdoados pelo Teu poder, para que o nome Jennifer seja escrito e permaneça no livro da vida. Eu, como ministro do Evangelho, a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e dizemos todos juntos: familiares, se quiserem me dar um abraço, venham ali. Eu vi pessoas chorando ali, pastor, emocionadas pelo retorno de alguém da família. Deus abençoe vocês. Bem, olha só, você quer ver Deus ficar feliz? Aqui, ó. É quando alguém entra nesse lugar aqui na igreja. Deus fica feliz quando você entra ali na porta, quando você vai ali na sonoplastia, quando você se assenta. Mas quando alguém entra nesse ambiente aqui, Deus fica feliz. Então, se depender de você, vai entrar alguém ali? Louvado seja Deus. Vamos orar? Fique em pé e vamos fazer a oração. Querido Pai, obrigado porque nesta manhã houve alegria no céu pelas pessoas que tomaram a decisão e foram batizadas pelo pastor William. Nós queremos te agradecer porque o Senhor trouxe algumas pessoas de volta e trouxe também uma pessoa que está vindo pela primeira vez. Entregamos esses frutos em Tuas mãos. Nesta hora te suplicamos que cada pessoa que está aqui nesta manhã possa ser um verdadeiro discípulo, sendo semelhante, parecido com Cristo, sendo obediente às suas doutrinas e sendo uma pessoa comprometida com a missão. Fica conosco, Pai. Agora chegou o momento de irmos para casa. Leva-nos em paz. Guia-nos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.